poluir, que não pode isso, que não pode aquilo, mas ontem o Lula confirmou que o Brasil, através do BNDES, ele vai financiar boa parte da obra do gasoduto Néstor Kirchner na Argentina. O presidente, no entanto, esqueceu de mencionar um ponto importante desse projeto. O tipo de gás explorado por lá é muito mais poluente do que o encontrado por aqui nos poços do pré-sal. Exploração de gás de xisto, inclusive, nem é regulamentada no Brasil. E o que Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, a ministra dos 120 milhões de brasileiros famintos, acharia disso? Segundo o site Poder 360, a titular da pasta admitiu que não tem conhecimento do projeto do gasoduto argentino financiado pelo Brasil. Em nota, o gabinete de Marina disse, abro aspas, trata-se de um empreendimento complexo que envolve riscos socioambientais significativos a serem devidamente considerados. Fecha aspas. Rodolfo, disse, não disse absolutamente nada. E ela que dizia lá na ONU que a política agora do Lula é transversal. Cadê a transversalidade? Onde está a transversalidade? Outra mentira além dos 120 milhões? Mostra que ela está totalmente desconexa com os assuntos da própria pasta e, principalmente, ela não conversa com o seu presidente. O presidente não pode ir para uma reunião dessa magnitude, falar uma coisa sem ter acertado com a sua ministra de pasta. Ele falar isso, falar que esse gás está sendo negociado sem antes ter consultado, sem antes ter feito uma simples reunião com a ministra do Meio Ambiente, é simplesmente Olha, eu ia falar uma palavra aqui que eu vou recolher. Não fale. Tá? É um absurdo. Eu vou fazer dessa forma. Bom, e aí, eu engoli aqui o que eu ia falar, Pavinato. Vamos lá. Bom, Pavinato. Ok, obrigado. Calma aí, vamos lá. Bom, o que nós podemos observar com relação à fala da Marina Silva é basicamente que para o Brasil ser uma liderança na pauta ambiental no mundo, não é como está se propondo fazer efetivamente, existe a necessidade de se ter esse olhar não só internamente para o Brasil, mas também para os seus parceiros comerciais. Portanto, se o Brasil vai utilizar o mecanismo do BNDES para financiar projetos no exterior, precisa ali ser adequado os critérios ambientais, critérios financeiros, porque o Brasil não pode aceitar que esse mecanismo seja utilizado sem nenhum tipo de critério. Portanto, se o governo brasileiro realmente quer ser vanguarda na pauta ambiental, precisa sim ajustar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério das Relações Exteriores também e os mecanismos de empréstimo internacional que poderão surgir a partir do próprio BNDES. Ou seja, está faltando uma coordenação e está faltando critérios práticos para que isso ocorra devidamente. E aí, Juliana, o que a Marina tem que fazer agora? Ela tem que pedir as contas? Não, acredito que tenha que haver uma melhor comunicação institucional, né? Porque é um descompasso comunicacional, sobretudo. Não acho que ela seja competente de forma alguma, acredito que ela é muito preparada, aliás, todo o histórico dela demonstra isso. Vamos lembrar aqui, olha, Marina Silva foi quem competiu com Dilma em 2010, vocês lembram? Ela era uma presidenciável, né? Então, demorou até para que encontrassem uma posição para ela no governo, né? O que foi muito desconfortável, inclusive, né? Para ela, para a Tebet, para outras mulheres e tal. Isso aqui é uma criticazinha paralela, né? Mas houve, né? Então, assim, não acredito que a gente deva desacreditá-la, descredibilizar. Agora, é um problema de comunicação que precisa ser acertado. Muito bem. E aí, professor Marcelo Suana? Olha, eu particularmente acho que a Marina Silva, ela está dando vários tiros no pé. Primeiro, ela ter participado de uma campanha depois dela ter sido tão humilhada. Quando ela teve a campanha com a Dilma,
ela foi vilipendiada, ela foi ofendida, muitas coisas aconteceram. Eu não tenho condição de avaliar tecnicamente a Marina, mas pode-se dizer que ela pressupõe que ela tem um grande conhecimento. Ela tem conhecimento da área, melhor do que muitas pessoas que passaram no período dos governos Lula e Dilma. Não vou falar dos demais para fazer uma comparação que seja mais equilibrada dentro do mesmo cenário. O grande problema é que quando você pega no que está acontecendo no financiamento deste gasoduto, 3 pontos para mim já são tristes. Primeiro, você vai financiar um gasoduto que sai da Argentina para a Argentina, supostamente para trazer gás natural para o Brasil, sabendo que nós temos um gás natural de melhor qualidade no pré-sal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, alega-se que é uma forma de criar empregos ou gerar recursos para as empresas brasileiras. O que isso significa? Que haverá um processo licitatório em que as empresas brasileiras vão participar, ou um leilão, melhor dizendo, não sei qual é o termo adequado, ou que serão impostos em empresas brasileiras. Isso remete a erros que já foram cometidos no passado. E veja, eu não estou acusando nada de ninguém aqui, dizendo nada disso. Apenas para dizer, foram erros que foram cometidos. Isso não significa que vai gerar emprego para nós. Pode gerar riqueza para alguns dos brasileiros, mas não que vai gerar empregos para nós. Terceiro, é um gasoduto que vai utilizar a técnica do fracking. O que é isso? Você faz um buraco na terra, até chegar numa determinada altura, ou melhor, profundidade, depois você faz o buraco horizontal até chegar na reserva. Só que isso é tão difícil que você precisa injetar água, areia e produtos químicos. E aí você faz uma ruptura na rocha para que ele aflore. Isso é extremamente poluente. A Marina Silva, independentemente dela ter estudado ou não, o caso propriamente dito, ela tem que se manifestar. Porque como ministra do Meio Ambiente, que vai e diz que chorou ou ficou emocionada de ter visto a Greta Thunberg, porque lembrou de quando ela tinha 17 anos, com todo respeito, ministra, não compare a senhora com a sua trajetória com a da Greta Thunberg. Posso falar? Não dá para comparar. Mas ela falou, agora é tudo transversal, né? Cadê o transversal? Não, e ela não pode comparar. A Greta não tem nível da Marina Silva. Ok, eu concordo com o senhor em partes, tá bom? Porque, por exemplo, você falou que a Marina Silva deu um tiro no próprio pé. Não, ela quis essa pasta. Ela quis a pasta do meio ambiente. Se ela quis, ela concederam a ela o desejo, ela tinha que ser no mínimo entendida. Mas eu não vejo só um erro dela. Eu vejo o erro do Lula. Desde quando ele assumiu, ele fala o que quer e faz o que quer dentro dos seus ministros. Acabou. Não é só com a Marina Silva ele fala o que quer e faz o que não fala. Mas, gente, ele é lógico que ele vai fazer o que quer. Por exemplo, a questão é a comunicação. Quero dizer a comunicação. Não é assim. Não é assim. Se você é o imperador, pode fazer isso. É o Napoleão. Não, eu concordo. Eu não entendi a sua risada agora. Rodolfo vai concordar. Vou concordar com o Rodolfo. Não é que eu falar ainda, eu terminei meu raciocínio. Você começou falando que é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Não, mas é o natural. Mas, Rodolfo, sabe qual é a Não tem que ser o natural. Só um presidente não conseguia fazer o que era o Bolsonaro. Todo mundo quer falar. Mas vamos lá. Mas tudo bem, gente. Só um minuto, por favor. Ele colocou lá os seus ministros para ter no mínimo um diálogo. Estou indo para a Argentina e o planejamento é esse. Nós vamos falar disso. Exatamente. Eu posso falar isso? Não, você não pode, porque esse gás xisto, ele é 10 vezes mais poluente do que o nosso gás aqui. Se você fala isso lá, Lula, você está me quebrando as pernas aqui, porque eu sou a ministra do Meio Ambiente. Eu vou ter que concordar com o que você está falando? Eu não posso concordar. Existe que tem que ter um diálogo. Quando o Lula chama seus ministros e fala assim, eu vou fazer o que eu quero aqui, eles são condicionados, sabe a fazer o quê? A colocar o Brasil no buraco. E eu não estou sendo aqui direita. Eu estou sendo um cara consciente do país que eu moro. Não pode fazer dessa forma. Se o Lula não tem diálogo com os seus ministros, cara, o Brasil vai afundar dessa forma. A gente não pode dar apoio pro Lula falando, Lula, parabéns, você vai negociar lá o gás xisto. Se ela está falando de meio ambiente. E tem outra coisa também, é gás xisto com dinheiro do BNDES. Quantos empregos isso vai trazer para o Brasil? Mas é a questão da comunicação. Na hora que eu fiz, mas olha só, na hora que eu fiz a gozação, foi em respaldo ao Rodolfo, dizendo assim, só teve um presidente que não pôde fazer o que quis com seus ministros. Se chamou Jair Messias Bolsonaro. Os outros agiram exatamente assim. Talvez essa seja a razão pela qual o nosso presidencialismo só traz problema. Porque os presidentes fazem o que querem, ao invés de ouvir os seus assessores.
Tem 200... A Marina não podia ter aceito. Tá pegando fogo o Brasil aqui e ele quer ir lá na Argentina apoiar um gás que é 10 vezes mais poluente, sem ter comunicado a ministra dessa pauta, a ministra do Meio Ambiente, que agora, tadinha, fica lá sem ter o que falar. Porque o seu presidente falou uma asneira lá na Argentina, nem sabe do que tá falando, e ela tem que apoiar. Pra ela não falar, olha, eu sou contra o meu presidente. Lógico que ela não vai falar que ela é contra. Eu tenho dó da Marina. Se ela gostasse do meio ambiente, ela falaria que é contra. A militância dela ia além do batom de beterraba. Ela não ia nem ser ela não ia nem ser ministra, porque ela tá com um governo que ela, tempos atrás, ela foi opositora. O que falta para ela... Eu vou recolher. Quando o CEO do Bradesco era o ministro da Fazenda da Dilma, e ele não apitava nada, o que ele fez? Ele se retirou. Claro. Perfeito. Tem caráter, tem vergonha na cara. É o que falta para essas pessoas. Tá certo. É o que falta para essas pessoas. Eram opositores lá atrás. Quais? Eu tô falando da Marina, especificamente. A pauta é essa. Eu tô falando da Marina, especificamente. Se ela é contra isso, ela tem que levantar a bandeira, como o Pavinato falou. Olha, eu sou contra, eu vou conversar com o presidente, talvez ele tenha se equivocado, porque ele se equivocou muito na oratória dele ontem. Ele falou que a Argentina, mais uma das coisas, ele falou que a Argentina fechou o seu ano, um ano maravilhoso de 2022 para a Argentina, inclusive no futebol. Parabéns para a Argentina. A Argentina teve uma inflação de 94,8%. Ele não sabe o que ele estava falando. Bom, parece que a Argentina fechou o ano e o Brasil abriu o dele. São 14 horas e 28 minutos. E nessa festa de Unasul, de Argentina... dos amigos, né? Todos reunidos, cantando Mercedes Sosa, tocando bumbum. Mas a Mercedes Sosa... É uma ótima cantora, grande cantora. Que festa é essa que eu não vi? Mas ela cantando Quando Tenga la Tierra. Que? Uma festa, uma ciranda. Uma grande ciranda. Eu vejo uma grande ciranda. Para deixar toda a direita horrorizada, a Violeta Parra, que foi guerrilheira aqui. Dado tanto. Eu quero ir nessa festa. Eu adoro. Vai tocar Mercedes Sosa. Só a Juliana vai gostar. Mas olha, para horrorizar a direita. A Violeta Parra. A bebida vai ser Cuba Libre. E na vitrola, o uísque a gogô. Essa foi boa. Aí nessa festa, foi boa. Deixa eu contar a festa. Eu vou descrever a festa. Essa foi boa. Tá lá todo mundo. Lá. Aí todo mundo trouxe uma bebidinha. Aí sabe aquele que chega sem cerveja na festa? Ou aquele que traz aquela cerveja do boteco da estrada e vai tomar aquela cerveja importada que você levou, aquela belga. A belga. Ele trouxe a cerveja, a cracuda, e vai tomar a belga. Tá lá. Foi isso que aconteceu. Água pode tomar? Alguém me dá a câmera 3 aqui, por favor, porque eu vou contar o que aconteceu nessa festa agora. Que depois da publicação de um artigo conjunto entre